Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre hidrografia do Brasil. É um tema, assim, muito importante para quem está focado no Enem, nos vestibulares, né? Então hoje a gente vai olhar as características gerais e dar uma atenção especial para as bacias que mais caem nessas provas. A ideia é extrair o que é essencial mesmo, sabe? Aqueles fatos, aquelas conexões que fazem a diferença na hora H. Preparados? Então vamos lá. Para a gente começar, tem um dado que é impressionante. O Brasil tem mais ou menos 8% de toda a água doce superficial do planeta. É muita água. Muita mesmo. E tem mais. O rio Amazonas sozinho despeja 20% da água doce que todos os rios do mundo juntos levam para os oceanos. Já pensou? É um volume absurdo, né? E isso explica muita coisa sobre a nossa hidrografia. Temos redes de rios muito densas, muito extensas. E os rios, no geral, são perenes, ou seja, não secam. São largos, profundos, muito por causa dos nossos climas, né? O tropical, o equatorial, que trazem muita chuva. Faz sentido. Clima chuvoso, rio cheio. Exato. E uma coisa curiosa, geograficamente falando, é que quase não temos grandes lagos naturais aqui. Isso tem a ver com a nossa formação geológica, diferente de outras regiões do mundo onde lagos são mais comuns. Interessante isso dos lagos. Não tinha parado para pensar. E para as provas, um ponto que sempre aparece é a foz dos rios, né? Onde ele encontra o mar. Sim, fundamental. A maioria aqui no Brasil tem foz em estuário, Aquela boca larga, tipo um funil, certo? mas tem exceções importantes, que são as que costumam cair mesmo. O Parnaíba, lá no Nordeste, e o Paraíba do Sul, aqui no Sudeste. Esses dois têm foz em delta. Formam tipo um leque com várias ilhas de sedimentos na desembocadura. Delta, ok. E o gigante, o Amazonas, como é a foz dele? Ah, o Amazonas é um caso à parte. A foz é mista. É enorme, uma mistura de estuário com características de delta também. Uma imensidão. Mista, anotado. E você mencionou o perfil dos rios. A maioria corre sobre planaltos. Exatamente. A maior parte dos nossos rios corre em áreas de planalto, que são terrenos mais altos, com desníveis, corredeiras, cachoeiras. E qual a consequência disso? Imagino que tem a ver com energia. Precisamente. O potencial para gerar energia hidroelétrica é enorme. Rio de Planalto é sinônimo de queda d'água, perfeito para barragem. As grandes exceções são justamente o rio Amazonas e o rio Paraguai, lá no Pantanal. Esses correm em áreas de planície, bem planas. E aí, nessas planícies, a vantagem é outra, né? Sim, a navegação. Rios de planície são ótimos para navegar. Embora, é bom dizer, a navegação fluvial no Brasil, tirando talvez a Amazônia, ainda é bem menos explorada do que poderia ser se comparada com o potencial hidrelétrico. Entendi. O relevo define muito do uso econômico do rio. Bom, então vamos focar agora nas bacias que são, assim, figurinhas carimbadas nas provas. Começando pela maior de todas, a Amazônica. A bacia amazônica é gigante, né? Maior do mundo em área e em volume de água. O regime dela, como o nível da água varia, é bem complexo. É pluvial, claro, por causa das chuvas equatoriais fortíssimas, mas também é nival. Recebe água do degelo da neve lá da Cordilheira dos Andes, onde muitos afluentes nascem. Pluvial e nival. Interessante essa combinação. E a ocupação humana lá? Historicamente, segue os rios, né? As comunidades ribeirinhas são a marca da região. E olha que curioso, embora a bacia tenha muitas áreas de planalto em volta, o rio principal, o Amazonas mesmo, corre numa planície gigantesca. E o potencial hidroelétrico que você falou? É o maior do país, mas ainda não tão usado. Isso. É o maior potencial disparado, mas ainda considerado subaproveitado. Temos usinas lá, como Balbina, que teve muitos problemas ambientais. E a mais famosa e polêmica é Belo Monte, no Rio Xingu, sempre tema de debate pelos impactos socioambientais, sabe? É bom ficar atento a isso. Certo, Belo Monte. Sempre volta essa discussão. Ok, saindo um pouco da Amazônia, vamos para a bacia do Tocantins-Araguaia. Qual o diferencial dela? O grande destaque é ser a maior bacia hidrográfica localizada inteiramente dentro do Brasil. Nenhuma outra totalmente brasileira é tão grande. Ela pega ali o centro-oeste, o norte, e o regime hídrico é o que chamamos de tropical austral. Tropical Austral.
O que significa na prática? Significa que tem uma estação de cheia bem definida, no verão, quando chove mais, e uma estação de vazante, mais seca, no inverno, bem diferente do regime equatorial mais constante da Amazônia. Entendi. E em termos de relevo e uso? Aqui a gente vê bem uma divisão. O rio Tocantins é mais de planalto, tem um potencial hidrelétrico enorme. A usina de Tucuruí, uma das maiores do Brasil, está lá. Já o rio Araguaia tem trechos mais de planície, o que facilita a navegação, embora tenha algumas restrições dependendo da época do ano por causa da vazante. Tocantins para energia, Araguaia mais para navegação. Faz sentido. E para fechar esse trio de ouro dos vestibulares, a Bacia do Paraná, aqui no Centro-Sul. O que é crucial saber? Bom, a Bacia do Paraná é marcada pelos rios de Planalto, muito encachoeirados, e isso dá a ela o segundo maior potencial hidrelétrico do país. Só que, diferente da Amazônica, esse potencial é o mais aproveitado do Brasil. A energia gerada lá abastece a região mais populosa e industrializada. Ah, então não é só ter potencial, é usar. E Itaipu tá aí, né? Exatamente. Itaipu, que a gente construiu junto com o Paraguai, é o grande símbolo disso. Uma obra de engenharia gigantesca. Mas se tem tanta cachoeira, a navegação fica difícil, imagino. Muito difícil, naturalmente. Por isso foi preciso investir em infraestrutura. Criaram o sistema hidroviário Tietê-Paraná. Ele usa eclusas que funcionam como elevadores de navios para vencer os desníveis do relevo e permitir que as embarcações subam ou desçam ao rio. Ah, as eclusas são a chave para navegar em Rio de Planalto, compreendi. Então, tentando amarrar tudo para quem está estudando, o Brasil nada em água doce, o relevo de Planalto puxa o uso para hidrelétrica, mas cada bacia tem sua cara, seu ritmo, seu jeito de ser usada economicamente. É isso? Perfeito. A chave é conectar os pontos. Como o clima, as chuvas, o regime do rio e o relevo, planalto ou planície, influenciam as características do rio, volume de água, se ele seca ou não, e como tudo isso se liga com o uso que a gente faz dele, para gerar energia, para navegar, para irrigar plantações, para abastecer as cidades. Entender essas relações é o pulo do gato para as questões de geografia. Comparar, por exemplo, o potencial energético da Amazônica, que é imenso, mas pouco usado, com o do Paraná, que também é grande, mas super aproveitado. Isso mostra dinâmicas regionais, econômicas, até políticas bem diferentes. Ótimo. Acho que demos uma boa geral, né? Fechamos aqui essa análise focada na hidrografia brasileira. Tomara que esses pontos ajudem mesmo na preparação. Com certeza. E fica, talvez, uma reflexão final, né? Como é que a gente consegue equilibrar a exploração desse potencial todo para a energia, para o transporte, com a necessidade cada vez maior de preservar os rios, os ecossistemas aquáticos e garantir que tenha água para todo mundo e para todos os usos no futuro. É um desafio enorme para o Brasil. Excelente provocação para a gente pensar. É isso, pessoal. Até a próxima!